Continuando que a gente estava estudando, tá, gente? Com relação ao governo do Deodoro, tá? Então, assim, teve um governo provisório, e durante esse governo provisório, as pessoas que não estavam no governo, né? Eles começaram a pensar numa constituição, né? Já que havia uma possibilidade de uma ditadura, né? Já que o Deodoro era militar, né? Então, foi instituída uma comissão, né, de 5 pessoas, que seria, no caso, o projeto da nova Constituição, que depois foi passada para o Rui Barbosa, que seria o revisor, né, dessa Constituição, tá bom? Na primeira Constituição Republicana do Brasil, se instituiu a questão da autonomia dos estados, tá bom? A questão dos estados poderem ter forças públicas próprias, né? Tipo um exército particular, que depois vai dar um rolo mais para frente, tá? A questão também da autonomia, né, dos estados que poderiam contrair empréstimos por conta própria. No caso de São Paulo também era importante, que São Paulo tinha que valorizar o café. E aí pedia emprestado dinheiro, né? Livremente, sem precisar de autorização do governo federal, tá bom? Ok? Só que a União não ficava sem poderes, tá? Não era um ultrafederalismo, né? Que nem o pessoal do Rio Grande do Sul queria, né? Não chegava nesse ponto, tá? A União seria responsável pelos impostos de importação, os bancos, né? Emissores de moeda, enfim, as Forças Armadas Nacionais. Então ainda tinha poderes, obviamente, tá? Tá bom? Foi instituída a questão do Executivo, Legislativo e Judiciário, que a gente já falou em outras ocasiões, né? O Executivo ficaria com o Presidente da República e os ministros, que seriam escolhidos por uma questão pessoal, né, do presidente. Isso é até hoje, desse jeito. O Legislativo seria composto pelos deputados e senadores, né? Os senadores deixariam de ser vitalícios, como era na época do Império, tá bom? E teriam um mandato agora de 9 anos. E os deputados, tá? Eles também teriam agora um período de 3 anos de mandato, tá bom? Então teria algumas mudanças aí para a República, ok? O judiciário seriam juízes, né? Isso aí não mudou até hoje em dia, tá? O voto seria direto e universal. Na época do Império ele era baseado na renda, né? O chamado voto censitário, então passou a ser o voto baseado na idade, né? Agora, né? Então todo mundo maior de 21 anos, que fosse, obviamente, brasileiro, né? Poderia votar, exceto analfabetos, mendigos e praças militares, que é uma parte polêmica aí, né? Que só depois que eles vão consertar essa parte aí, o militar não poder votar. Praça militar seria o soldado, o cabo e o sargento. Nenhum dos três poderia votar, que é algo que hoje em dia não existe mais, tá bom? Ok? Então, o Estado e a Igreja seriam instituições separadas. Até então, na época do Império, existia uma religião oficial no Brasil, né? Então passou a não existir mais. Na época do Império todo mundo era obrigado a ser católico no Brasil, tá? Na época da República o Estado se tornou um Estado laico, que até hoje é isso, ainda bem, né? Sempre bom lembrar isso aí, que é um absurdo, né? O Estado está ligado com a religião, né? Então cada um escolhe a religião que bem entender, tá? Tem que ser assim, Estado laico, tá? Na época do Império todo mundo era obrigado a ser católico, tá? Que influenciava também na questão dos enterros, né? Porque quem não era católico não tinha onde ser enterrado, né? Eu sempre falo e cito essa situação, porque aqui na Baixada Santista, o cemitério do Paquetá, que é o primeiro da Baixada, né? Fica em Santos, ele não aceitava gente que não era católico. Então os ingleses, os alemães, né? Que são protestantes, né? Eles não podiam ser enterrados no cemitério do Paquetá. Então eles tinham um terreno à parte, que era o chamado terreno do cemitério dos ingleses, né? Que lá seriam enterrados todos os protestantes, né? Com o advento da República, isso deixou de existir. Por quê? Quem passou a cuidar dos cemitérios, né, foi o município, né? Então acabou esse negócio de separação por religião, né? Então acabou esse negócio. Inclusive a questão do registro civil deixou de ser na paróquia, né, na Igreja Católica, e passou a ser no cartório, né? Que é até hoje desse jeito, ok? Então foram algumas mudanças que tiveram, visando integrar os imigrantes que chegavam no Brasil, os alemães, os ingleses, né?
todos aqueles que não eram católicos, tá bom? Uma outra coisa para integrar o estrangeiro seria o quê? A naturalização. Então, quem estivesse no Brasil no dia 15 de novembro e não manifestasse o desejo de continuar sendo considerado estrangeiro, em 6 meses seria considerado brasileiro, tá? Foi uma outra coisa que foi instituída na época também, tá bom? Com o objetivo de integrar quem era imigrante no Brasil, ok? Durante esse período do governo provisório, o Brasil entrou numa crise econômica conhecida como encilhamento, tá? O que foi o encilhamento? O encilhamento é uma palavra que tem um sentido de jogatina, né? Por quê? É o momento em que, na corrida do cavalo, você está arrumando ali os cavalos para poder partir, né? Para a corrida. Então, por que jogatina? Porque relacionando com os cavalos, na corrida de cavalo. Porque houve uma especulação muito grande na Bolsa de Valores, tá? Apostas muito grandes, né? E a questão do dinheiro envolvido, né? Passou a ter muita emissão de moeda e as pessoas... Por quê? Porque tinha necessidade, né? Porque até então, na época do Império, o que ocorria? O trabalho era escravo, né? A gente sabe que um ano antes da República, o trabalho ele foi substituído pelo trabalho de pessoas livres, né? Mas a questão do dinheiro não houve mudança. Então, com mais emissão de moeda, teve a possibilidade de abrir novas empresas, né, os negócios se expandirem. Mas ao mesmo tempo que as pessoas começaram a ter dinheiro, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a gastar na Bolsa de Valores. E eu não sou economista, mas a gente sabe que Bolsa de Valores é um negócio muito perigoso, né? Você investe numa empresa, num determinado dia, aquela empresa... A questão da valorização dos papéis daquela empresa pode cair por terra. Pode ter alguma coisa, alguma influência externa, né? E aí, aquele dinheiro que você investiu, você perde tudo. E foi o que ocorreu no Brasil, né? Criaram-se empresas que simplesmente não existiram, sempre tem um espertalhão no meio, né? E teve gente que comprou, né, papéis de empresas que simplesmente não existiam. E aí o que ocorreu? O custo de vida aumentou muito, né? Teve derrubada do preço das ações, falência de banco, empresa, né? Porque você pedia dinheiro para o banco, você não tinha dinheiro para pagar, né? O banco falia, tá? Empresas faliram, a moeda brasileira, que era cotada em relação à Libra, né? Que era a moeda padrão no mundo, começou a despencar, tá? Então tudo isso fez com que o Brasil entrasse numa crise terrível econômica, tá? E foi nesse momento de crise, que teve a eleição que confirmou Deodoro da Fonseca na presidência, né? Agora como presidente eleito. Ele venceu por uma margem bastante estreita, né? Que foi eleição indireta, né? O Deodoro teve 129 votos e o cara que perdeu para ele, que foi o Prudente de Moraes, que será o terceiro presidente futuramente, né? Ficou com 97 votos, tá? Para vice dele foi escolhido o Floriano Peixoto, tá bom? Mas a gente já falou que não tinha unidade entre o grupo do Deodoro e o grupo do Floriano. E aí o que aconteceu? O Deodoro, tem até uma charge dele aqui, ó. Tá? Tá bom? Então o Deodoro da Fonseca, ele, aqui no caso é uma charge que diz assim, ó: crise no governo Deodoro. O Marechal tenta jogar água fria nos problemas, né? Mas pelo jeito não resolveu. O Deodoro, ele não era um cara democrata, né? Esse é o grande problema dele, né? E aí o que ocorreu? Ele começou a atrair suspeitas de que ele estava querendo instituir uma ditadura, mesmo depois de eleito, né? Porque ele chamou para o comando, né, do governo dele, como se fosse o ministro da Casa Civil de hoje em dia, né? O chefe dos ministros. Um cara que era da época do Império, que é o Barão de Lucena, amigo pessoal dele, tá? E ele simplesmente resolveu fechar o Congresso, tá? Dizendo que futuramente teriam eleições. Isso aí é um sinal de um golpe de Estado que ele estava tramando, tá bom? Invocando o antigo extinto, que seria o poder moderador, né? Que aí teria o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que era o poder do imperador, que estaria acima dos outros três. E isso não deu certo. Por quê? Porque ele não contava com o apoio dos florianistas, né? O Deodoro não tinha o apoio dos florianistas e muito menos dos outros da elite do Brasil na época, tá? Enfim, ele acabou ficando isolado nessa situação, né?
E enfim, ele acabou perdendo, né? Oposição civil, oposição dos florianistas, oposição de setores da Marinha, e o Deodoro acabou renunciando. Olha que coisa, né? Então, em 23 de novembro de 1891, pouco tempo depois de ser eleito, tá? O Deodoro acabou renunciando. Quem assumiu no lugar dele? O vice, o Floriano Peixoto, que já é um assunto para um próximo vídeo, tá bom? A verdade é que o Deodoro ele teve um papel muito importante na questão do governo provisório, né? A questão da Constituição, né? Tudo que foi instituído ele fez parte, né? Ele foi o cara escolhido para, sem dúvida alguma, né? Ser por ser, né, o militar mais tarimbado, né? Digamos assim, na época, o mais famoso, o mais importante, né? Para a questão da República, mas logo depois ele começou a mostrar que ele queria implantar uma ditadura, né? E ele não tinha um apoio para essa ditadura que ele queria implantar, e acabou ficando isolado. E quando ele percebeu que não tinha poder para isso, ele, em vez de recuar, né, e querer uma república realmente democrática, ele preferiu renunciar, tá bom? Então essa é a verdade sobre o governo Deodoro. O primeiro presidente do Brasil, sempre bom lembrar, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? Que vai ser sucedido por um outro marechal, que é o Floriano Peixoto. Curiosamente, tanto o Deodoro quanto o Floriano Peixoto eram alagoanos, né? Curiosamente isso, né, na nossa história do Brasil, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que tenham entendido o que eu expliquei aqui. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Aos meus alunos do Lorena, estou disponível para vocês para fazerem perguntas, obviamente, tá? Gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha o meu vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para aceitar as notificações e dá um apoio, uma força pro professor aí, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, né? Eu sempre falo isso. E até uma próxima, se Deus quiser.